Olá, pessoal, boa noite. Eu sou o André Pulha, eu faço parte da comunidade da VIM e eu sou um dos líderes do VIM User Group Brasil. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos. Estamos aqui para mais um evento que a gente vai receber um pouco mais de informação sobre alguns aspectos do VDC, do VIM Data Cloud. Quem vai falar sobre o VIM Data Cloud é o André Dias e o Bruno da AdStack, né? Eles que vão conduzir a parte técnica. Então, eu vou fazer uma rápida apresentação minha, além de ser líder do Vim User Group Brasil, eu também sou Vim Vanguard, passei a ser esse ano. Aí a gente tem aqui também a Beth, o Matheus, e hoje não está presente o Joaquim Santos e o Jean Pérez, que também são ah, líderes do Vim User Group Brasil, e o Joaquim, ele é Vim Vanguard, o Jean, ele é Vinlegend. Então, Beth, se você quiser fazer uma rápida apresentação tua, o Matheus também, fiquem à vontade, tá? Só ser conciso e a gente vai ganhar um tempinho, por favor. Boa noite, pessoal. Eu sou a Beth, eu sou líder, né, junto aí com essa turma bacana, do grupo de usuários da Vim. Sou Vanguard desde 2021, né? E a gente tem esse trabalho, esse compromisso aí de levar informação, de engajar membros aí para a nossa comunidade. Eu sou da área de TI já há um longo tempo, né? Sempre trabalhei na área de infraestrutura de rede, né, com proteção de dados, projetos de TI, e estou aí à disposição para quem quiser aí falar mais um pouquinho da comunidade, engajar, e queira também, né, participar de alguma forma aí na iniciativas também de eventos. E um bom evento aí para todos. Obrigado, Beth. Vamos lá, Matheus. Bom, pessoal, meu nome é Matheus Wolff, sou arquiteto e cuido de toda a parte de backup e proteção de dados já há alguns anos, trabalho com Vim há mais ou menos 5 anos, desde a versão 9 aí, e de TI eu já tenho aí 10, 12 anos de mercado, trabalhei um pouco já, um pouco de tudo, infraestrutura no geral e agora aí 100% dedicado nesse universo de backup e proteção de dados. Sejam muito bem-vindos, pessoal, e aproveitem aí o evento. Oi, Matheus, obrigado, Matheus. Só depois, se você for falar novamente, se você puder ganhar o teu áudio aí, vai ser bom, porque chegou bem baixinho para mim aqui. O da Beth está legal. Melhorou um pouco? Bom, beleza. Bom, deixa eu falar rapidamente sobre a comunidade, depois a gente já passa a vez para o André Dias e para o Bruno. Então, o que vem a ser a comunidade, né? Isso aqui, de uma forma bastante sucinta, a comunidade, ela é chamada de Vim Community Hub, ela foi estabelecida em 2020, tem esse QR Code que você quiser, você pode já apontar sua câmera para ele, que você vai pegar já mais detalhes. Então, a ideia da comunidade é que a gente traga aqui o nosso conhecimento, expertise, para contribuir junto com a comunidade. Então, esse aqui seria um ganha-ganha, né? O giver's gain, que a gente pode chamar. Então, a gente consegue postar conteúdo técnico, a gente consegue colocar guias práticos, uma série de informações você pode postar e também você pode absorver, usufruir do que outros membros da comunidade colocam. A gente não paga nada por isso, né? Não tem custo para você se inscrever. E a gente também tem vários fóruns de discussão, projetos, eventos, então, coisas que são novas na indústria, né? A parte de discussion boards, que você pode também participar, né? E compartilhar as nossas experiências através do Vim User Group, que nesse caso a gente tem o Vim User Group Brasil. Então, ele é mais voltado mesmo para o brasileiro, todos os eventos acontecem aqui em português, eventualmente vem alguém de fora, como veio, por exemplo, uma pessoa da Scalit um tempo atrás, e ela fez uma demonstração, tudo, veio junto com o pessoal da HP. Então, volta e meia, a gente convida alguém para poder falar um pouquinho sobre algum produto específico, alguma solução bem específica. E nós também temos os grupos temáticos. Por exemplo, se você quer discutir um pouquinho sobre casting, está ali, tem um grupo temático de casting, tem um grupo específico também para quem quer uma ajuda na parte de certificação, que é o grupo de VMCE,
esse grupo é mantido pelo Shane. Então, cada um tem, assim, uma contribuição bem particular, né, de cada um. Basta você se cadastrar e fazer as suas contribuições da maneira que você achar melhor, né, sempre de uma forma positiva, né? Ela é feita pelos usuários, né, e para os usuários, né? Então, não tem algo assim específico que algum fabricante determina para a gente fazer. A gente escolhe o tema, a gente corre atrás disso e vamos fazendo, né? Então, a gente consegue elaborar esses grupos dessa maneira, tá? Então, é uma comunidade para o usuário, né? Você consegue fazer o seu próprio grupo local no teu país. Aqui no caso a gente tem o nosso, que é o Vinhos do Grupo Brasil, compartilhando as experiências. Aqui, por exemplo, teve aqui uma foto aqui do Wesley e do Matheus, que eles falaram um pouquinho sobre Proxmox, junto com o Vin 12.2. Essa outra foto aqui à direita tem um evento do Vinhon, provavelmente foi em São Paulo esse evento, eu não me lembro quando foi, mas aqui tem o Matheus, a Beth e o Jean também falaram durante o evento do Vinhon. E tem vários eventos, né, que a gente contribui. Tem aqui o evento que eu falei, né, o evento dos temáticos. O VMCA é um grupo que provavelmente ele não vai ser tão atualizado, porque a carreira de VMCA, a prova e o curso, eles estão desatualizados, né? Tem de Kubernetes, sabe, segurança, enfim, tem que entrar na comunidade e navegar lá nos grupos, né? Esse aqui é um post do Shane, ele coloca algumas questões que ele faz. Essas perguntas, elas não são perguntas da prova, de fato, mas elas nos ajudam a estudar e aprender um pouco mais sobre o produto. E tem esse programa também, que é o Vin 100, né? Esse é um programa, né, que é considerado evangelista. Agora, mês passado, faz um mês, né? Agora, essa semana está fazendo um mês, que nós tivemos lá o evento, né, do Summit em Praga. Todos os brasileiros aqui, nós fomos, a Beth, o Jean, o Matheus, eu, foi um outro Matheus também que se tornou Vin Legend agora, há pouco tempo, e a gente teve o prazer de ir para este evento. Então, quem é convidado? Os Legends, os MVPs, que são os funcionários da Vin, e os Vanguards. Eventualmente, os Bug Leaders também são convidados, né? Não é uma regra, isso aí depende muito de como caminha as questões dentro da Vin. E esse é um programa muito legal, que a gente faz parte do V100, ou seja, os 100 melhores profissionais foram reconhecidos para fazer parte desse programa. Isso é muito, muito prazeroso. As oportunidades que a gente tem, olha, NFR, beta privado, licença, o brief de pré-anúncio, enfim, acesso aos gerentes de produto, product teams, que você consegue ter também. Você é convidado de um grupo específico dentro da comunidade, um grupo privado só para o V100, e o Summit anual, aquele que eu falei. Então, tem os brindes, as swags, que também a gente ganha, a camiseta como essa, por exemplo, que eu estou usando, do Vim User Group, e assim por diante, né? Cada ano tem um tipo de brinde que a gente recebe. Aqui tem uma foto geral, né, das pessoas que já participaram. Esta foto aqui é do Summit do ano passado, que teve em Berlim, se não me falha a memória, e aqui as fotos das pessoas que participaram desse evento, né? Então, é muito prazeroso. Essa daqui é o nosso Vim User Group, então vocês podem nos questionar a qualquer momento, né? Vocês conseguem contato com a gente através de acessar o grupo, né, da Vim User Group Brasil, tem os nossos contatos, lá vocês podem entrar em contato com qualquer um de nós, né, ou com todos, ou qualquer um de nós, né? É esse daí. Então, basicamente, é esse nosso empenho com relação à comunidade. Sem querer, eu parei de compartilhar aqui a minha tela. Então, é isso aí. Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Tem algum questionamento? Ok. Bom, então eu vou passar aqui a palavra para o Bruno e para o Dias. Vocês veem, Bruno, quem quer começar a falar primeiro, vocês se apresentam e a gente pode dar início aí na informação que vocês vão passar para nós. Show de bola. Beleza. Me confirma, por favor, quando estiver vendo a minha tela. Estou vendo sim, estou vendo a tela. Eu E vi tela agora cheia? o André e o Bruno. Show de Estamos bola. vendo sim.
Vamos por ordem alfabética, então, André? Bom, então tá. Primeiramente, prazer em revê-los, né? Alguns aí a gente já tem mais contato e agradeço a oportunidade. Então, tô aí o dia todo falando de vinho, tô aqui em viagem, trabalhando bastante e ainda surgiu essa oportunidade aí para prestar um apoio aí junto à comunidade. A ideia aqui é falar um pouco então do Vinho Data Cloud. A gente vai falar um pouco do produto em si. O Bruno vai liderar a parte de 365. Depois eu vou fazer uma demo de 365, vou mostrar o ambiente na prática que nós temos aqui. Vou falar um pouco de Vault e aí do Vault eu não tenho a demo, mas eu vou mostrar ali uma demo guiada que nós temos, que nós utilizamos, que daí é para termos uma ideia de como que tecnicamente isso funciona. Eu acho que é legal como a gente tem um evento de comunidade, é um evento de comunidade mais técnico, acho que é super importante a gente visualizar isso na prática, como que funciona e dar maior subsídios aí pro pessoal, tá bom? Bruno, vai começar já então o 365? Não, não, antes do 365, aproveitando, boa noite para todo mundo. É, alguns rostos conhecidos, outros não. Eu e o André somos engenheiros da parte da Dstack para a parte de VIM, eu de Service Providers e o André de VUL. Posso começar aqui, Dé, mas a primeira parte ainda é voltada para base. Ah, tá. Aham. Fechou? Então eu vou passando aqui se tu quiser falando. Tá. Não, beleza, pode passar aí. Fechou? Vai Vamos lá. lá. Beleza. Bom, a ideia aqui quando a gente está falando, né, de um software as a service, a gente está falando de base, né? Então, onde a gente tem aí uma capacidade de oferecer, né, uma aplicação automatizada para gerenciar o teu backup, né, e recuperação dessas informações de uma forma centralizada. Então, esse é o base, né? Então, quando a gente fala de Data Cloud, a gente está falando também de um base, né, baseado em nuvem, com gerenciamento 100% web, uma ferramenta 100% SaaS, certo? Onde a gente vai fazer o backup online, de uma forma remota, e simplesmente jogar essas informações de um tenant que vai estar dentro da Microsoft para um tenant dentro da Vim. Tá? Esse é basicamente um conceito de base. Vai lá. Hoje a gente tem é, uma grande mudança, né, para esse modelo, onde a gente tem de benefícios em relação a isso, né? Porque diferente do Vim Data Platform, a gente trabalha com uma solução 100% remota, onde esse SaaS ele vai estabelecer tanto a ferramenta quanto os repositórios. Então, dentro do Vindata Platform, a gente tem todo um desenho de uma infraestrutura, onde a gente joga essas informações para dentro do repositório, que aí pode ser conforme a N integrações que o Vim apresenta. E dentro do BAS a gente vai ter isso diretamente, no SaaS, diretamente na nuvem da Vim, já entregando o repositório imutável para armazenar essas informações, né? Passa lá. Tá? Ahn, Hoje, né, quem é o perfil de cliente que busca isso, né? Então, os clientes eles querem, né, de certa forma, terceirizar, facilitar e deixar o processo de backup mais automatizado, né? Então, toda a questão de suporte aí, a manutenção, você já vai estar sempre nas últimas versões. Eu não vou precisar ter a preocupação de prestar suporte, de prestar manutenção disso, porque eu já vou estar com a ferramenta simplesmente entregue e vou estar apenas operando o serviço, certo? Então, toda a parte de agendamento, monitoramento. Então, eu tenho muitas questões relacionadas à parte de previsibilidade dos meus custos e a escalabilidade, porque aqui eu consigo crescer de uma forma provisionada. Então, eu sei para onde eu vou, eu sei como crescer isso e posso gerenciar isso de uma melhor forma. Então, hoje, pensando em um viés mais de centralização de operação e redução de custos, o base ele pode ser uma alternativa aí para tu ter uma maior previsibilidade e escalar isso de uma forma saudável sem onerar o teu custo, certo? Pode passar lá, Bruno. E aí a gente entra então na plataforma do Data Cloud. É, Aqui a gente tem cinco
pilares aí do Data Cloud, vamos dizer assim, onde a gente tem no Data Cloud os produtos do 365 para proteção total, né, dos workloads do tenant da Microsoft. Hoje a gente tem o Cloud Vault for Azure, né? Então a gente tem um Vault que está dentro da Azure. E agora, aí, há 2 semanas atrás, aí também nós temos aí o Vault para AWS, que daí vai também. Hoje a gente já tem uma integração 100% na AWS, então com o Vault da AWS a gente consegue estar integrando aí um repositório na AWS e ainda uma proteção de dados em todo o ambiente de AWS, assim como a gente já entrega hoje dentro do Azure, né? E o Azure ainda, a gente ainda tem ainda a possibilidade de estar fazendo uma integração com o ambiente on-premise que vai estar rodando dentro do Hyper-V e aí está fazendo toda uma possibilidade aí de estruturação de nuvem híbrida e ainda conseguindo estruturar o teu DR dentro do próprio Azure, né? Falando de Azure, nós temos aí os workloads que a gente também consegue proteger. Então, a gente tem o VDC for Azure, onde a gente vai proteger todos os workloads de infraestrutura, passo, você consegue estabelecer toda uma proteção em cima do VDC for Azure. Clientes que hoje, antigamente, tinham, né, o Active Directory, que hoje utilizam o Entra ID, o Vim Data Cloud também consegue fazer uma proteção em cima dos atributos, usuários, permissionamentos. Então, informações que estão hoje dentro do Entra ID, você consegue fazer o backup, proteção e restaurar essas informações conforme a necessidade. Um ponto interessante aqui é que dentro do 365, se você tiver na versão Premium, você ganha um Entra ID junto. Então, dependendo aí da necessidade do teu cliente, ele pode aí estar protegendo os dois workloads em uma única licença. Mas ele também pode ser adquirido de forma separada. Tudo vai depender aí de como que o cliente vai querer proteger esse dado. Aí, por último, a gente tem também a proteção para Salesforce, que daí ele vai proteger todo o tenant da Salesforce. Clientes que utilizam o Salesforce conseguem fazer uma proteção do ambiente dentro do Salesforce. Acho que o Pura levantou a mão. Fala aí, Pulha. Não, mas se eu puder falar agora, se você preferir. Claro. Não, não, eu quero saber o seguinte: o que muda para o cliente? O que muda para o cliente final? Quando ele tem VDP e VDC. É uma dúvida até que eu tenho. O VDP ele faz tudo na casa dele, ele tem que fazer, tem que ter um backup server, tem que fazer a instalação de uma máquina, enfim, tem que fazer toda a parte de configuração de todo o ambiente. Com o VDC, o que que o cliente faz com o VDC? Até onde o cliente vai, navega dentro da infraestrutura dos componentes, por exemplo? Sim. Aqui a gente tem duas formas de trabalhar dentro do VDC. Uma delas é quando a gente trabalha 100% em nuvem, e aí a gente está trabalhando em cima de ambientes Azure, de ambientes do 365, de ambientes do Entra ID e do ambiente do Salesforce. Certo? Então, aí eu tenho 100% um base, onde eu tenho o serviço e eu tenho essa conexão do teu meu ambiente de produção de nuvem e jogando isso para dentro da nuvem da Vim, exatamente já com um repositório provisionado. Eu não preciso, aí vai dependendo muito do modelo de licenciamento, seja do 365, seja do Entra ID, do Salesforce, para você já ter isso provisionado como um repositório dentro do Vim Data Cloud. Quando a gente fala de workloads para o Vault da Azure ou da AWS, aí a gente tem que pensar como um repositório, tá? E aí, quando a gente pensa como um repositório, aí eu vou ter uma integração do Vim Data Platform, onde eu vou estar adicionando o repositório e apontando para o meu Vault, seja ele AWS ou seja ele Azure, tá? Então, o que vai diferenciar é serviços que são 100% SaaS, 365, Entra ID, Salesforce, Azure, e aí o Vault, que daí o Vault eu tenho uma dependência do Vim Data Platform exatamente para direcionar o meu repositório de armazenamento desses dados. Beleza, obrigado, entendi. Obrigado. Feito. E aqui, Até, né, até dentro... levantando a bola, só Fala aí. desculpa interrompendo, Dé. Isso também, quando a gente vai falar do 365 agora, isso também traz muito mais facilidade em entregar e mostrar a validação dos dados, depois a gente vai fazer isso na demo, né? E a facilidade que ele vai ter, né? Esse é outro ponto que a gente bate muito quando a gente fala de Vim Data Cloud, é a facilidade do próprio cliente configurar e definir e colocar isso em prática.
Exatamente. Hoje o vinho, nativamente, ele já tem uma excelente experiência de usuário. Então, é muito fácil, seja no Data Platform, você fazer uma operação, você consegue ter uma experiência muito boa porque tudo é muito intuitivo. No Data Platform isso está ainda mais simplificado, porque existem configurações que eu não preciso ali. Basicamente, eu preciso estar configurando políticas, como que eu quero exercer essa política, se eu quero uma mais individualizada, se eu quero de uma forma geral, meus tempos de retenção, né, basicamente. Então, eu consigo criar uma interface, uma experiência bem mais simplificada quando eu estou falando do base da Vim. Pode passar aí, Bruno. E é aqui onde a gente entra, então, na parte de modelos de responsabilidade. Onde cai a responsabilidade da Microsoft, onde começa a responsabilidade do cliente, né? Esses são pontos muito importantes, onde cada um deve ter isso muito claro. Porque, assim, a própria Microsoft menciona que é necessário ter backup, é necessário ter proteção, porque eles não vão entregar isso de forma nativa, né? Então, é onde principalmente a responsabilidade primária, que são os dados, a proteção desses dados, vai ser a responsabilidade do parceiro, do cliente final. Então, esse é o primeiro momento onde vai entrar a responsabilidade do parceiro na proteção. A grande responsabilidade da Microsoft, especialmente quando a gente fala de 365, é ter ele em nuvem e funcional, né? Ele ter ativo. Então, logo em seguida, vamos entrando em outros pontos, como replicação de dados, em lixeira, nível até de infraestrutura, que isso vai juntamente com a Microsoft. Mas quando a gente fala, por exemplo, de backupear o 365, em ter as retenções, em ter os backups e caso tenha ah, alguém apague algum e-mail ou algo assim, isso a Microsoft não vai se responsabilizar. Isso é a nossa responsabilidade e o VDC ele entrega isso de forma muito mais fácil, né? De forma muito mais prática e muito mais fácil na parte especialmente de um restore. Isso vai ser, até acho que isso tem na demo, né, Def? Isso tem na demo, que ali depois que eu vou mostrar. Questões de restore, né, questões relacionadas a como que ele vai backupear e os pontos de restauração no momento que você deseja fazer um restore de alguma informação que esteja dentro do tenant, né? Acho que aqui o ponto principal desse slide entender que a responsabilidade da Microsoft basicamente dar a disponibilidade do serviço dela, né? E quando a gente fala da replicação do 365, é a redundância geográfica do próprio data center dela, não é uma redundância da informação do dado que está lá, porque a Microsoft ela vai fazer essa replicação dentro dos dados atuais que vão estar ali, mas e se eu precisar de um tempo de retenção maior? E se eu tiver, e aí eu, dentro de algumas apresentações e demonstrações para o cliente, eu mostro um vídeo onde aparece ali um ataque real dentro do ambiente 365, onde o atacante, com uma isca muito simples, ele vai lá, joga uma isca para o usuário clica no link, e depois que ele clicar o link ali, ele tem acesso a todo a mailbox e criptografa todos os e-mails. Então também existe esse tipo de ataque. E onde o que que eu faço depois que eu fui atacado? Como é que eu restauro isso? O que que eu faço? Peço socorro para a Microsoft vai me ajudar, a Microsoft vai me ajudar a estabelecer o serviço, mas os meus dados que ficaram lá. Esse é o ponto. Perfeito. Passando um pouquinho, então, hoje a própria Vim entrega diferentes formas de proteger o 365. Acho que esse slide, quando a gente fala de DVDC do 365, não é substituir uma modalidade por outra, e sim entregar diferentes modalidades para o cliente, inclusive para o cliente, para o parceiro, poder decidir como ele quer proteger. Mas sempre lembrando que deve ser protegido o 365, não só depender da Microsoft. Então hoje nós entregamos o 365 com o próprio VBM, que é uma característica que nós já trabalhamos no VDP. Nós trazemos agora o VDC em suas diferentes modalidades, e também podemos contar com parceiros, né, com service providers, para garantir essas proteções de 365.
mas sempre importante lembrar que deve ser protegido, deve ser backupado, até para longas retenções. Passando um pouquinho, então, a gente fala dos três modelos que nós trabalhamos hoje com o VDC voltado para o 365, onde nós falamos do Express, onde nós falamos do Flex e o Premium, que une um pouco dos dois, que a gente fala daí da quantidade de dados e o Restore, que nós vamos estar trabalhando em cada um deles. O Flex é um modelo que nós atualmente, pelo menos no voltado para VCSP, nós mais trabalhamos, e é o modelo que nós temos hoje, que é uma entrega para todos os Exchange, SharePoint, OneDrive e Teams, de uma forma que você possa fazer o restore granular e com buscas também, que a gente vai precisar quando a gente fala de abas do 365, tá bom? Eu acredito que agora é a deixa para a tua demo. Vamos lá, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Deixa eu pegar aqui. Acho que vocês já devem estar visualizando. Agora sim. Boa, agora sim. Sim, agora está aparecendo. Beleza, beleza, show de bola. Bom, aqui nós temos, né, então, a tela do dashboard do meu Vim Data Cloud para 365, tá? Notem aqui, tá, que eu já consigo ter uma visão bem macro, né, de tudo que eu tenho aqui nesse meu ambiente, né? Porque eu consigo ter o status dos meus backups, a quantidade de usuários que estão backupeados, usuários que não estão protegidos. Acho que isso aqui é um ponto também importante de atenção, porque é, vamos pensar que existem clientes que vão ter uma rotatividade grande aí de contas, então daqui a pouco ele vai ter um crescimento em determinados momentos do ano que vai ser maior, ele pode ter licenças não protegidas. Então, é importante entender e visualizar isso e mostrar isso para o seu cliente, né? Tipo, ó, seu cliente, hoje tem tantas contas protegidas, mas você ainda tem X contas que não estão protegidas, você precisa licenciar. E aí ele vai mostrar nesse outro campo aqui, né, a quantidade de licenças, né? Vamos ver assim, uma visão licenciamento Microsoft versus licenciamento dentro do VDC. E aqui eu consigo entender e visualizar de uma forma bem clara. Eu tenho X licenças protegidas, eu tenho X licenças não protegidas e eu tenho X licenças que eu preciso adquirir. E aí aqui, quando eu vou gerenciar essas licenças, eu consigo fazer a atribuição delas. Se eu quero fazer para um usuário X, esse usuário ele não tá mais no meu ambiente, agora ele virou um usuário que está em archiving, e aí eu consigo atribuir a licença dele para uma outra conta aqui de um usuário novo que entrou dentro do meu tenant que eu criei e fazer com que eles também esteja protegido. Eu tenho uma informação também relacionada à parte de retenção, né? Então eu consigo aqui ter, conforme os meus repositórios que eu crio lá, ter um target. Então aqui eu tenho aqui dentro do meu target 3 anos. Então eu tenho um repositório aqui de 3 anos. Se eu tivesse repositório de mais anos, ia ser mostrado aqui também. Tá? Então, encher o dashboard. Eu quero mostrar aqui em Settings, que aqui é um ponto que eu acho bem interessante dentro dos sistemas, onde aqui eu vou conseguir fazer a integração, né? Então, eu preciso fazer dentro das configurações, quando eu preciso integrar o meu tenant da Microsoft com o tenant do Vim Data Cloud, eu preciso fazer uma integração para que eu consiga acessar esses dados, eu tenha autorização. Então, aqui eu faço autorização para eu conectar aos tenants, para eu gerar certificados, autorizar o Vim Data Cloud a acessar as informações que estão na conta do 365. Então, aqui eu vou fazer a integração entre os dois tenants para eu poder fazer o acesso e aí gerar informações dentro do meu repositório. Aqui dentro, tá, do repositórios, eu já tenho aqui alguns repositórios criados, mas eu quero clicar aqui exatamente para mostrar que eu posso gerar
uma retenção, seja anual ou diária, e aqui eu tenho um período de retenção, né? Que eu posso manter eternamente, eu posso criar um repositório para manter internamente, eu nunca posso apagar essas informações, então eu posso ter isso, tá? E aí eu tenho informações relacionadas aqui também diário, eu simplesmente seto aqui, eu quero setar, sei lá, 180 dias, eu posso setar aqui. Vai depender muito de como que o cliente vai estipular o período de retenção. Depois que zerar esse período de retenção, o dado vai expirar e ele consegue reescrever de novo uma nova retenção em cima desse um ano. Posso criar, então, repositórios aqui para obedecer e atender a minha regra, né? Então, informações de acessos, enfim, tem todas as informações que estão relacionadas, né, à configuração inicial do meu tenant com a integração do VDC. Regras aqui é interessante, onde eu consigo criar aqui alguns acessos e selecionar grupos exatamente para criar um grupo que não seja administrador, mas que ele possa operar, né, o meu backup. Ele não vai ter grandes operações, mas eu posso ter delegar aqui para até para o meu próprio helpdesk para ele gerenciar o backup de algumas informações. E também eu posso fazer um self-service onde o meu próprio usuário vai lá, acessando um link, né, via browser, vai lá e restaura alguma informação, seja que eu setar a permissão aqui, né, seja do Outlook, seja do OneDrive, seja só do Outlook, seja do Teams, enfim, eu consigo fazer um self-service para buscar essas informações. Quando eu vou criar a política, aqui eu já tenho algumas políticas criadas, mas eu vou criar uma nova aqui. Então, aqui eu tenho basicamente, né, informações apenas para identificação, né, política e descrição. E aqui no repositório eu seto, né, qual tipo de repositório eu quero, onde eu criei lá, né, em settings, em sistemas, qual o repositório, o tempo de retenção que eu preciso aqui, né. E aí depois, quando eu venho para a parte de backup, né, eu tenho algumas opções onde eu posso fazer um backup de toda a organização ou eu posso fazer aqui um backup mais customizado, né? Então, se eu quiser fazer somente de usuários, né, do 365, se eu quero fazer somente de grupos, só quero fazer um backup parcial da organização, então eu não quero todo o tenant, mas eu quero criar uma rotina apenas para a minha Mailbox e para o meu OneDrive. Eu consigo. Ah, mas eu tenho hoje um mailbox em archiving e eu quero manter essas mailbox em archives em um repositório porque eu preciso manter elas somente por mais 10 anos. Então eu posso criar aqui uma rotina para ter somente mailboxes em archive. E essas mailboxes em archives, como está em archive, ela não está contabilizando licenças de uso. Eu posso reatribuir elas e posso utilizar para mailboxes que estejam ativas. Então, eu consigo ter essa flexibilidade. E notem que a operação dele é muito simples, tá? Então, basicamente, a partir daí eu criei a, a minha rotina e estipulo aqui o horário que eu vou fazer o meu backup, né? Aqui eu tenho aqui nos meus jobs ali setado para as 9h30 da noite todos os jobs. Alguns questões de reportes aqui, ele ainda é importante citar que aqui no VDC para 365 ele não tem a integração e não tem toda as funcionalidades que você teria no Vim One, por exemplo, mas ali parece que dentro do roadmap aí da Vim tem aí alguns tipos de integrações exatamente para ter informações de relatório mais apuradas, né? Então tem aqui basicamente informações de mailbox de proteção, usuários, um sumário do meu backup, atividade de restauração, certo? Então eu consigo estipular e fazer aqui uma frequência de relatórios para toda vez que eu rodar o meu backup, eu ter um reporte e conseguir ter uma análise em cima disso. Dentro da estrutura do meu backup, tá? Aqui eu tenho uma licença Flex, só para passar para vocês. Ó, eu tenho uma licença Flex, então, dentro daqueles modelos de licenciamento que o Bruno comentou naquele primeiro momento, né? Então, eu tenho um licenciamento Flex, e aqui ele te mostra, né, a quantidade de usuários, quantidade de número de licenças, né, e como que está funcionando. Então, aqui, quando eu entro no meu Outlook, eu tenho uma
flexibilidade, uma customização das informações, e esse é um dos principais apelos do modelo de licenciamento Flex. Eu consegui ter a granularidade dessas informações, onde eu vou usar aqui um modelo como exemplo aqui do meu usuário David, onde eu tenho aqui toda a estrutura de caixa postal desse meu usuário. Se eu entrar aqui nele, vocês vão ver a mesma estrutura aqui de caixas, né? Então tem tudo aqui. Opa, aqui. E se eu entrar aqui na minha caixa de entrada, né? Então eu tenho aqui então todos os meus e-mails. Notem que aqui esse e-mail aqui, ó, do dia 21/11, né? Meio-dia e 35. 21/11/35. Se eu quiser deletar, deletei, putz, selecionei, mas deletei sem querer. O que que eu vou fazer aqui? Eu posso vir aqui, vejo o meu ponto de restauração. Então, hoje é dia 9, então eu ainda não tenho nenhum ponto de restauração porque minha rotina de backup não rodou. Mas no dia 8 é que eu tenho, né? Eu posso utilizar seja o meu backup do VDC Full, onde eu tenho todos os meus itens, ou apenas o 365. Como eu estou acessando aqui o 365, eu vou utilizar do próprio 365, meu ponto de restauração de ontem. E aí ele começa a rodar. Acho que eu fui afoito demais e não dei o restore. Já quis mostrar direto funcionando. Aqui, restore. É, vou restaurar a informação, então, né, para minha caixa postal original, mas aqui eu posso ter, né, um restore diferenciado. Eu posso restaurar esse e-mail para um outro local, né? Posso fazer um download dessa informação para um outro local, seria outra mailbox, né? Posso fazer um download dessa informação para o meu computador e posso fazer um download em background quando eu vou, por exemplo, fazer um restore de uma caixa inteira, por exemplo. Ele vai lá, vai me salvar um PST para eu conseguir depois editar isso no meu Outlook Client. Então, vou restaurar aqui o meu item para o local original e aqui ele está fazendo o processo de restauração. Aqui em logs, aqui em notificações, né, eu consigo visualizar a quantas anda o meu processo, tá? Então, enquanto ele não terminar o processo, o e-mail ele ainda não aparece aqui. Então, esse meu último e-mail aqui é do dia 16 de outubro, e aí agora chegou. Vamos dar uma olhada ali no meu restore para ver se ele já finalizou. Aí, ele finalizou. Então, restaurei com sucesso para a caixa de entrada, então, do David ali, como está descrito. E aqui ele demorou alguns segundos para restaurar. Não chegou a 1 minuto, né? Então, 7h48 a 7h49/17. Não chegou a 1 minuto para restaurar essa informação. E aqui está a minha informação. Então, demonstrei aqui um exemplo, né, para quando eu quiser fazer um restore dentro do Outlook. E aí eu vou conseguir fazer isso para qualquer item, né? Seja o restore da minha mailbox inteira, de uma pasta ou de um item que esteja dentro dessa pasta. Dentro do OneDrive, eu vou ter a mesma estrutura e aí eu vou conseguir fazer a mesma coisa, tá? Então, tenho aqui meus objetivos, tem todas as minhas estruturas, né? Então, tem esse arquivo aqui hoje, que está dentro, né, do meu OneDrive aqui do David Nascimento. Se eu quiser entrar aqui e mostrar aqui, aqui. Então, aqui dentro dos meus arquivos, bom, tem toda a minha estrutura de pastas. E eu tenho aqui um arquivo que está relacionado ao dia 22 de abril de 2024. Se eu vier aqui, opa, aqui. Se eu vier aqui, então eu tenho o mesmo arquivo aqui. Tá ali, consigo ter essa visualização. SharePoint, mesma coisa, só que aqui eu vou estar visualizando uma estrutura de pastas, né? Onde eu tenho aqui
a minha estrutura. Então, tem aqui algumas informações de extranet, enfim, consigo estar estipulando várias informações dentro dos meus sites do SharePoint. Opa, aí, aqui, contents. Ele tem um tempo aqui para puxar as informações. Aqui. Então, tenho aqui algumas informações, alguns detalhes que eu tenho salvo dentro do meu SharePoint desse meu usuário. Posso vir aqui, entrar no meu SharePoint, que está atrelado a esse usuário. Então, tem aqui a intranet do meu VDC, e aqui é o que eu tenho, vou ter alguns documentos, que são os documentos que estão lá. Então, eu tenho basicamente uma visão 100% da minha estrutura, seja do SharePoint, seja do OneDrive, seja do meu box, eu consigo replicar isso de uma forma bem clara, bem fiel ao que está dentro do meu tenant. E assim eu faço para todas os workloads ali, os 4 workloads principais que eu tenho dentro da minha estrutura do VDC. Para a demonstração ali do VDC, seria isso? Acho que pode compartilhar de novo ali, Bruno, por favor. E aí a gente fala do VDC Vault, que dentro do que a gente havia falado ali naquela estrutura, ele é mais um workload que trabalha dentro do Vim Data Cloud, exatamente como um repositório. E a ideia principal aqui é simplificar alguns custos, fazer a integração dos teus backups com seus ambientes legados. Então, você precisa do Vim Data Cloud para fazer a aquisição do Vault, você não vai conseguir fazer o Vault sozinho, porque ele não é uma ferramenta 100% SaaS, ele depende, embora esteja na nuvem da Vim, dentro da estrutura do Data Cloud, ele depende da estrutura do VBR exatamente para fazer a configuração e apontamento desse tenant. Pode passar aí, Bruno. Vai passando. Aí, então, no primeiro momento, então, o Vim Data Cloud Vault ele estava atrelado 100% à Microsoft, né? Então tinha uma parceria aí Vim Microsoft exatamente para criar um armazenamento totalmente gerenciado e como um armazenamento como serviço, vamos dizer assim, onde eu tenho o Vim Data Cloud como o principal gerenciador e adicionando repositórios dentro do Data Cloud Vault. E tudo isso, né, entregando total segurança, né, e simplificando as operações. Pode passar aí, Bruno, por favor, onde a ideia aqui é entender a volumetria necessária e entregar isso como repositório dentro da Vim, tá? Então, a partir do repositório da Vim, a gente vai trabalhar então com questões de mutabilidade e gerenciamento todo dentro do ambiente da Vim. Pode passar aí, Bruno, por favor. É, E aí a gente entra, né? Por que o Vault, né? Por que que eu vou querer o Vault ao invés de um Blob na Azure ou um S3 na AWS? Enfim, por quê? Tá? Eu vou estar entregando previsibilidade, segurança e simplicidade, né? Assim como o VDC que eu mostrei agora há pouco, o Vault ele também é muito simples. Depois eu vou mostrar isso na nossa demo guiada. Ele é muito simples de operação. Então, eu tenho tudo incluso, eu tenho tudo previsível, eu tenho uma comunicação 100% Vim, onde eu tenho o meu Data Cloud comunicando diretamente com o meu tenant do Vault, né? Segurança relacionada, porque eu estou entregando um repositório imutável e a simplicidade da configuração. Passa aí, Bruno, por favor. E aqui a gente entra na arquitetura, né? Dentro do Azure, como que funciona. A AWS vai ter uma arquitetura também bem próxima a isso, onde eu tenho uma estrutura do meu cliente on-premise, rodando lá o meu VBR, onde eu preciso estar
anexando um repositório novo, um repositório em nuvem, né? Então, o Vim Data Cloud vai disponibilizar um tenant, você não vai precisar estar gerenciando vários tenants, né? Porque o Vault ele está dentro da nuvem o Vault está dentro do Vim Data Cloud, que é a nuvem da Vim, que está dentro, está sendo provisionado em cima da nuvem da Azure. Então, eu não preciso ter um usuário, um tenant da Azure, não preciso ter um usuário, não. Eu vou criar, a Vim vai disponibilizar um tenant específico do Data Cloud, e a partir daí você vai ter a conexão direta para fazer a adição do teu repositório dentro do VBR. Passa aí, Bruno, por favor. E aí, como que existe um comparativo aqui das duas versões, né? Que é a Foundation e Advanced, né? Quando que eu uso uma e quando que eu utilizo outra, tá? Vai depender muito do desenho da solução do cliente final, tá? Porque a gente tem aqui um exemplo de use case, né, onde o Foundation está direcionado para backups secundários, o Advanced é para primário ou secundário também, tá? Mas isso tem um porquê, eu vou falar logo em seguida, né? Mas o outro comparativo é a parte de georredundância, onde a gente tem a redundância local, de data centers locais, que está dentro do Foundation, e o Advanced a gente tem uma redundância global. Então, eu consigo estar replicando esse dado em cima de data centers globais. Essa georredundância ela obedece a uma estrutura que está dentro da Microsoft. Então, se os data centers da Microsoft usam dessa forma, o Vim Data Cloud, escolhendo essa georredundância aí do Foundation do Advanced, ele vai funcionar da mesma forma. A gente tem aqui um ponto bem interessante que é a política de fair user, né, que está ali dentro do quando a gente está utilizando a leitura desse dado restore. Lembrando que leitura e restore é toda vez que eu faço o download dessa informação. Então, se eu tiver uma necessidade onde eu preciso replicar a informação que está lá no Vault para outro lugar, eu vou estar fazendo uma leitura dessa informação. Não estou fazendo restore, mas estou fazendo uma leitura dessa informação. E eu então estou contabilizando, né, numa nuvem padrão aí, AWS, Google, até a própria Azure, eu estou contabilizando uma chamada API aqui, então tem um custo extra, né? Esse custo extra, dentro do Advanced eu não tenho, isso é ilimitado. Eu paguei ali a minha volumetria, esse custo é limitado. Eu não tenho custos adicionais. O que eu paguei na minha subscrição, eu vou pagar até o final. E no Foundation eu tenho uma política de uso de 20% do total da capacidade. E aqui eu acho que é importante citar que, quando a gente fala, né, que eu tenho 20% da capacidade total contratada por ano, né, vamos fazer um cálculo rápido aqui. Se hoje eu tenho uma volumetria contratada de 100 terabytes, esses 100 terabytes eu estou contando a minha volumetria de produção mais as minhas retenções. Né? Então, eu tenho um período de retenção ali que eu tenho que obter, então eu tenho que manter esse dado, então eu tenho que provisionar isso. Quando a gente está provisionando ou desenhando uma solução de Vault, a gente está provisionando e desenhando uma solução de armazenamento também. Então, se eu for um storage on-premise, eu vou dimensionar isso da mesma forma, porque eu preciso contabilizar a volumetria de produção que eu tenho do meu backup, mais o tempo de retenção. Então, quando a gente chega nesse ponto do Foundation, a gente tem que pensar da seguinte forma: se o cliente tem 100 terabytes contratados, ele vai ter 20 terabytes por ano disponível, né, dentro da política Fair User. Talvez esses 20 terabytes possa ser a volumetria total que esse cliente tenha, porque dependendo da condição que ele tenha de retenção, isso vai dobrar, vai triplicar, porque ele precisa manter e reter esse dado muito tempo lá dentro. Então, cada caso vai ser um caso, né? E outro ponto também que é interessante, e aqui quando a gente fala ali do use case para backups secundários, é que se o meu cliente ele tem um backup local, ele está fazendo depois o scale-out para a nuvem para ter uma longa retenção. Então, o que está lá na longa retenção, provavelmente eu não vou ter uma atividade de leitura de restore, porque eu já tenho um local ali para puxar as minhas informações e necessidades diárias. Né? Então, ele vai ser um backup secundário para isso. Eu não vou precisar gastar mais para ter um advance, para ter ilimitado, se eu não vou usar isso. Então, esses são os pontos aí de atenção que, quando a gente está ofertando, né, essas necessidades, a gente entende o nosso cliente e direciona. Vai lá, Bruno, por favor. E aí a gente tem, né, as disponibilidades, né, do data center, né, onde existem as regiões core,
né? E aqui dentro desse mapa e as regiões non-core, a gente tem aí as necessidades de é, planos de Advanced ou Foundation, né? Então, no Brasil é um data center non-core, onde eu vou ter as duas possibilidades de plano Foundation e Advanced, né? E aqui eu vou ter os dados replicados apenas no Brasil, certo? Então, tem algumas necessidades que eu posso estar atendendo dessa forma, tá? Então, basicamente, Só um ponto importante aqui, especialmente quando a gente fala dos mapas, né? Esses são as zonas aqui, tanto a core quanto a non-core, da Azure. Ainda não saiu as da AWS, porém a AWS ela vai estar disponível em core e non-core, na zona do Brasil, do especificamente. Brasil. Legal, legal. Ali vai. Quando a gente fala do Vault para a AWS, ainda tem. Ainda recém saiu, então ainda tem coisas novas e ainda vai ser mais informações aí para compartilhar depois com o público. Hum? Beleza? E vamos para a próxima demo, então. Deixa eu só organizar aqui meu ambiente. Aqui. Vamos compartilhar. Share. Button, aqui. Bom, aqui eu tenho uma demo guiada. Tem uma demo guiada do Data Cloud, onde basicamente quando a gente recebe, né, o e-mail da Vinha ali com as informações do meu tenant, então vou preencher as informações dos detalhes do meu usuário, do meu cliente, né, especificar a região onde vai ser armazenado, né, o meu vault, né? Porque aqui na minha subscrição eu tenho um vault Advanced, então eu posso estar selecionando, né, todos esses ambientes core aqui, né? Então eu posso ter um Advanced non-core, por exemplo, e aí vai aparecer aqui o Brasil, o data center do Brasil. Aqui como um exemplo de um Advanced Core, eu vou aparecer somente ali os principais data centers, né? Que eu mostrei no slide anterior. E a partir daí, né, que eu selecionei o país Estados Unidos, eu vou ter ali os storage locations, né? Então, dependendo daí do país, ele vai estar respeitando aí os data centers que a Microsoft Azure disponibiliza, neste exemplo aqui. Criei as informações, crio, né, as informações relacionadas a credenciais, então tem uma access key, onde eu vou adicionar depois isso como uma credencial, é um hash lá que eu vou adicionar no meu repositório. Vou estar adicionando o repositório, então aqui é a tela padrão aqui do Backup Replication, né? Aquela tela famosa, onde basicamente o botão direito, adicionar no repositório. Adicionei esse repositório, então aqui, tá? Ele está numa versão mais antiga, mas esse item aqui, tá? Que aparece já o plugin do Data Cloud, hoje ele já aparece aqui embaixo. Então, aqui é só uma versão, uma atualização aqui dessa demo guiada, onde eu já vou selecionar aqui o Data Cloud Vault. E aí aqui eu vou estar selecionando a minha credencial, onde eu vou estar adicionando aquela access key. Feito isso, apenas ali confirmar as informações do meu wizard, e aí já aparece ali, né, como repositório o meu VDC Vault. E aqui eu vou ter, né, um dashboard, assim como eu tenho no meu 365, para puxar as informações de armazenamento, né, como está sendo o meu uso dentro desse meu período, enfim, monitorar algumas informações e os meus storage vaults que eu vou criar para estar adicionando o meu repositório. De demos, era isso. Olha, Opa, Bacana, André. tô aqui, Bacana, tô Bruno. Acho aqui. que dentro do que a gente ia explicar e das demos, né? Eu gostaria, assim, tem mais coisas que daria para fazer ali no Vault. Infelizmente, como eu não tenho a demo 100%, mas tem coisas ali que são legais de demonstrar depois. E a gente pode falar aí depois em um outro momento, tá? Mas basicamente ali das demos, aí deixo aberto aí para quem quiser perguntar, para quem quiser falar algum ponto, fique à vontade. Não, tranquilo. Pessoal, a turma que está participando, alguém tem alguma questão para endereçar para o Bruno, para o Dias?
para a gente aqui, dos líderes também da comunidade, né, do VUG Brasil. Alguém tem alguma consideração a fazer? Querem fazer alguma pergunta? Silêncio igual a não? Bom, pessoal, então eu vou encerrar, vamos encerrar esse evento, né? Agradeço bastante aí a participação do Dias, do Bruno, né? Do pessoal da comunidade aqui também, dos líderes do RUG Brasil. E é isso aí. Muito obrigado, gratidão pelo tempo de vocês, pelo tempo dos participantes também, que ficaram aqui por 1 hora e um pouquinho, né? 1 hora e 10, nesse evento. E precisando de alguma coisa, entre em contato com a gente, tá bom? Vocês podem entrar em contato direto lá na comunidade, né? No VUG Brasil, tá bom? Então, agradeço aí bastante, imensamente. Brigadão, Bruno. Brigadão, Dias. Valeu, Valeu, obrigadão, eu que agradeço. valeu, Matheus. Valeu, Beth. Tchau, Valeu, vejo gente. Um grande vocês uma abraço. outra hora. Gratidão, pessoal. Obrigadão, gente. Tchau, tchau, Valeu. Valeu, pessoal. tchau, Valeu. tchau. Boa Tchau. noite. Boa Boa Tchau, noite. noite. tchau. Obrigado.